Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. E eu quero trazer uma pequena reflexão nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nesta noite, dependendo do horário em que meus irmãos irão assistir. Agradeço a Deus por todos os inscritos deste canal. Desejo a todos que sejam bem-vindos e também aqueles ainda que não se inscreveram, que só fazem assistir os conteúdos. Eu convido a vocês a participarem comigo, se inscrevendo no canal, deixando o like de vocês, que é muito importante, e comentando, deixando seus comentários com respeito, claro, com certeza. E é isso aí. Então, eu quero trazer uma pequena reflexão. Quero aproveitar também que hoje, às 19 horas, eu fui convidado a participar de uma live, de um bate-papo no canal Graça Pura do irmão André Pimentel, canal Graça Pura, e eu peço àqueles que, se puderem, participar, que vão lá às 19 horas no canal Graça Pura. Recebi esse convite e abracei esse convite. Amém? Então, quem puder, compareça lá às 19 horas a participar desse bate-papo. Vai estar presente eu, convidado, e também o irmão André Palhari do canal MDCG. Amém? Então vamos lá, vamos que vamos. O tema dessa mensagem aqui é: Jesus falava de amor, mas denunciava. Esse é o tema da mensagem. Por que esse é o tema da mensagem? Eu vou explicar por quê. E eu estava conversando com um abençoado no Facebook, e eu estava pedindo a ele para participar do canal Democracia Espiritual. Eu fiz um convite para ele conhecer mais um canal e participar comigo, se inscrevendo, claro, e divulgando esse trabalho. Então eu anotei aqui algumas declarações quando ele viu só o título das mensagens, de algumas mensagens que eu enviei para ele. E ele disse aqui, olha o que ele falou para mim. Observem. Por isso que é o título, o tema dessa mensagem. Observem. Isso aqui é palavra dele, o que eu vou falar aqui. Segundo, eu coloquei aqui, segundo o abençoado, ele alegou que eu e muitos irmãos no canal no YouTube estamos anunciando um evangelho de denúncia, ao invés de levar um evangelho de amor. Isso é palavra dele. Aí ele diz aqui, que não precisamos de estar batendo de frente com ninguém, pois senão se tornaríamos criminosos, ofendendo os tais. Veja, essa é a palavra dele. Nós devemos andar com complacência e empatia com o próximo. Nós temos que levar o amor HP no próximo, o amor ágape, ao próximo. E isso é que está faltando no meu canal e no canal de muitos aí. Ele citou vários nomes que eu não quero falar aqui, mas mais ou menos os irmãos sabem. Então, ele diz que a maioria dos canais, todos estão, olha o que ele diz aqui, todos estão trazendo ensinamentos de mistura de graça e da lei, ou seja, um evangelho de perdão. Nós falamos de um evangelho de perdão e, ao mesmo tempo, de um evangelho de condenação. Então, eles dizem que ele falou que a gente está trazendo um evangelho de mistura de lei, porque a lei de Moisés era que condenava. Presta atenção. Aí ele diz, porque o evangelho é para servir, é para a salvação no conhecimento. Aí ele acertou. Com certeza, salvação de mente, de entendimento, de conhecimento.
E aí ele diz assim, ó, porque o evangelho é para ser levado para o conhecimento, para a salvação de conhecimento e entendimento. E nós estamos sendo incoerentes com Cristo. Nós estamos fazendo a coisa errada. A gente não está certo, denunciando o sistema religioso. Aí ele diz aqui, ó, tem de ter diferença em denúncia, em denunciar e ensinar. Tem que ter uma diferença. Aí ele diz aqui, ó, temos de suportar o próximo levando o amor. O evangelho é do perdão e não de denúncia. Olha, essa é a palavra desse abençoado. Então, eu me defendi também. Eu disse, abençoado, nós, quando estamos denunciando o sistema religioso, nós não é nada pessoal. Não é nada contra a pessoa de A e de B. Nós apenas estamos contra a doutrina ensinada por eles. Aí ele disse, não, porque você tem uma mensagem aí no canal que fala que, será que, o que faria Jesus? Será que ele absolveria, né? Ele aprovaria ou reprovaria? Eu disse, e o que você acha que ele faria hoje? O que Paulo faria hoje? Ele disse, não, mas o evangelho tem que ser pregado com amor. Eu disse, ora, abençoado, se você observar os livros históricos, os livros sinóticos, Mateus, João, Marcos, Lucas, você vai ver o Jesus da carne, o Messias, o Filho do Homem, ele ensinando, entendeu? Para aquela geração, para o povo que ele veio, que foi o povo judeu. Mas você vê Jesus ensinando, falando de amor, mas ele também denunciava os líderes religiosos da época. Aí eu fiz a pergunta, eu disse, a pergunta é, Jesus estava errado? Entendeu? Então ele desconversou, eu disse, não, meu irmão, assim Jesus estaria errado, porque Jesus era o próprio amor, Jesus era a graça veio através dele. Então se você está me condenando, entendeu? E outros pregadores da graça, que nós estamos errados, outros ministros da graça, que nós estamos errados em levar um evangelho, entendeu? Que muitas vezes nós denunciamos, nada contra ninguém. Então, se você está contra nós, você tem que ficar contra o Messias, porque ele foi o primeiro, entendeu? A fazer isso. Porque ele não veio trazer religião. Ele veio condenar a religião. E o que eu estou vendo, será que você aprova o dízimo? Um homem cobrando o dízimo como se fosse dinheiro? Transformando a semente, a transformar a semente, que era sementes, entendeu? Era plantações, plantio. Eles colhiam, né? Eles plantavam e colhiam anualmente. E era tirado os dízimos e levado à casa do tesouro, que ficava em Israel, entendeu? Então você é de acordo com esses homens aí, se enriquecendo, se beneficiando pela fé, né, dos incautos que não tem conhecimento, você vai ficar de camarote, você tendo conhecimento, você que disse que é conhecedor, que ele disse que era conhecedor, e você vai ficar de braços cruzados, vendo o sistema religioso avançar e enganando o povo? Quem é que está certo? Eu disse, você está certo, mais do que eu, mais do que os outros irmãos que tem um canal aí no YouTube? Meu irmão, você está de braço cruzado. Você está falando muito de amor. Jesus falou de amor também. Entendeu? Mas ele denunciava. Paulo também fazia a mesma coisa. Então veja, essas palavras eu refutei ele mostrando dentro do evangelho, do livro histórico, e também palavras do apóstolo Paulo que falava do amor. Paulo chegou a dizer que o vínculo do amor era a perfeição. Paulo chegou também a falar, amará o próximo como a ti mesmo, e só assim você está cumprindo a lei de Deus. Entendeu? Paulo chegou a falar isso, mas Paulo pegou também pesado. Não era nada pessoal, a luta não era contra carne e sangue, como Paulo falou. Mas Paulo denunciava os tais, os opositores, os adversários, os inimigos da cruz. Cristo também não foi diferente. Então veja, em Mateus capítulo 7, versículo 15, olha uma palavra de Jesus aqui, o Jesus da carne. Observe.
Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha o que Jesus vai falar aqui em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, antes da cruz, acautelai-vos, Jesus estava mandando eles terem cautela. Terem cautela. Cautela contra quem? Para que eles ficassem prudentes. Contra quem? Olha, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Veja, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Olha, a aparência de ovelha, né? Aquela aparência, né? Formidável, uma aparência de mansidão, né? Educados, né? Só que não. Mas por dentro deles, eles eram o quê? Olha o que Jesus disse. Eles tinham a aparência de ovelhas. Olha, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Falsos profetas. Olha Jesus denunciando eles aqui. Isso já é uma denúncia, doutor. Que vem até vós vestido como ovelhas, mas interiormente, olha, são lobos devoradores. Jesus está denunciando. A pergunta é, Jesus estava aqui denunciando ou não? Claro que Jesus estava denunciando, chamando eles de lobos devoradores, os falsos profetas. Outra passagem aqui, veja se encontra aqui, em João capítulo 10, versículo 8. Versículo 8 e versículo 10. João, veja, onde os líderes religiosos de hoje usavam essa passagem aqui, dizendo que era Satanás, o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Não tem nada a ver com isso. Isso já foi mostrado a verdade, limpa e cristalina. Porque aqui não estava falando aqui o contexto de ser espiritual, que nunca existiu esse tal de diabo e Satanás. Isso aqui, diabo e Satanás ali, era homens, adversários, ou uma ideia. Não tem nada a ver, é adjetivo, diabo e Satanás, adjetivo, e não ser espiritual. Veja, em João capítulo 10, versículo 8 e versículo 10, vou ler só o 8 e o 10, veja bem. Ó, todos quanto vieram, olha, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Olha Jesus denunciando os tais. Mas as ovelhas não ouviram, não, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Oh, glória. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Veja, Jesus está denunciando aqui ou não? O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Quem era o ladrão aqui? Eram os líderes religiosos da época. Jesus está denunciando os tais. E se você vê, no versículo aqui, continuando o mesmo capítulo 10, no contexto, você vê que aqui houve divisões entre eles. No versículo 19, o 20 e o 21, você vai ver. Teve divisões, que uns diziam que Jesus estava falando ali, como se aquelas palavras ali, saídas da boca de Jesus, eram palavras de endemoniado, perturbado. Veja, o versículo 19. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus, por causa destas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio, e está fora de si. Porque o ouvis? Diziam outros, estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E aí? Jesus estava denunciando, chamando eles de ladrão, que veio para roubar, matar e destruir ou não? É uma denúncia ou não era, doutor? Era uma denúncia. Nós denunciamos hoje mostrando a verdade, que dízimo está errado. Dízimo, meu irmão, para o sistema religioso, é o assunto principal. Entendeu? É a sustentabilidade de enriquecer esses homens. Se não tiver o dízimo, se não tiver o dinheiro, o zelo desses homens será mostrado na íntegra. Porque o zelo deles é pelo poder, é pela ganância, é pela manipulação, é pelo dinheiro. É isso que... o zelo deles é esse. E Jesus já denunciava esses tais. Outra passagem aqui, vamos ver. Se Jesus não denunciava, Jesus falava de amor, doutor. Mas Jesus denunciava.
Será que hoje a gente está errado também hoje nós que temos os olhos iluminados foram abertos, entendeu? Para esse entendimento e nós temos que cruzar os braços? Não, porque tem que pregar o amor, não o evangelho de condenação. Nós não estamos pregando o evangelho de condenação. Nós não estamos pregando lei, porque era a lei que condenava. Nós estamos abrindo a mente das pessoas. Agora, eu ficar contra o nosso trabalho que nós temos aqui no YouTube, então eu estou o quê? Eu estou sendo conivente, conhecedor da verdade e ficar de braços cruzados enquanto o sistema religioso estão unidos, avançando cada dia mais, enriquecendo as custas do povo, dizendo que dízimo é dinheiro. Você está vendo a mentalidade de um ser humano querendo ser mais justo do que o Jesus da carne? Porque o Jesus da carne ele denunciava, meu irmão. E tem pessoas aqui que querem ser mais justo, mais perfeito, até parece, do que o próprio Jesus, que ele veio na carne, porque ele não errou em nada. Entendeu? Essas pessoas querem ser mais justas do que o apóstolo Paulo, que também falava de amor, mas denunciava. Dá um tempo, doutor. Dê um tempo, meu irmão. Dá a entender que esse rapaz aí está de acordo com as manipulações, com os enganos. Veja outra passagem. Jesus denunciando os tais. Lucas capítulo 13, versículo 32. Lucas 13, 32, vamos lá. Outra passagem. Tem várias, meu irmão. Lucas 13, versículo 32, que diz assim, ó. Olha. Lucas 13. Não é Lucas 13, perdão. Mateus 10, desculpa. Mateus 10, versículo 16. Vamos lá? Mateus 10. Vamos lá. Preste atenção. Olha o que diz. Versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Ovelhas no meio de lobos. Era uma figura de linguagem aqui. Jesus estava dizendo, porque era uma expressão falada entre eles. Então, as ovelhas aqui eram os discípulos. Uma figura de linguagem. E quem eram os lobos? Eram os líderes religiosos da época, os escribas, os fariseus, os anciãos. Então, lobo, será que Jesus aqui estava falando uma palavra de amor aqui? Ou Jesus estava aqui denunciando eles? Lobos devoradores. Lobos devoradores. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Entendeu? Jesus mandou eles serem prudentes e simples ao mesmo tempo. Então, será que Jesus estava, entendeu, aqui falando só de amor, ou Jesus aqui estava denunciando os tais, chamando ele de lobos? Jesus estava denunciando, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Outra passagem aqui que a gente vai ver, Mateus 12. Mateus 12, 34 e 35. Veja o que Jesus falou para os tais da época. Mateus 12, versículo 34 e 35, que diz assim. Vamos lá. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas mais. Veja, raça de víboras, raça de serpentes, de cobra caninana, de jiboia, de cascavel. Entendeu? Era isso que Jesus estava falando. Jesus estava denunciando os tais na íntegra, e eles não gostavam disso. Outra passagem que nós vamos ver aqui, em Lucas 13, 32, olha o que Jesus disse com Herodes. 13, 32. Lucas 13, 32. Veja o que Jesus fala. 32 diz assim, ó. Olha. E respondeu-lhe, Jesus está respondendo. Não vamos ler o 31. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus, dizendo-lhe,
sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Essa mensagem foi enviada de Herodes para Jesus. Versículo 32. E respondeu-lhe Jesus: ide dizei àquela raposa. A palavra raposa aqui, Jesus estava tratando Herodes bem, com educação, com amor? Ou raposa aqui era uma expressão de uma pessoa covarde, de uma pessoa fria, de uma pessoa que não era honesta? Meus irmãos, pelo amor de Deus, se você, meu irmão, não tem coragem, se você não tem coragem de ir para frente de uma câmera e gravar um vídeo e denunciar mesmo esses tais, fique calado, fique de braços cruzados, mas não venha criticar o nosso trabalho, porque nós estamos arriscando nossa vida, nós somos ameaçados de morte, nós somos sim confrontados verbalmente. E você que não faz nada, quer dar uma, que é mais santo do que todo mundo, que você é a pessoa do amor. Meu irmão, fica na tua. Se você não quer ajudar, não vem atrapalhar quem tem coragem, quem se dedica, quem dá a sua cara a tapa, que é uma linguagem da Paraíba. Ou você acha que eu estou ganhando alguma coisa para trazer essas verdades? Você acha que eu vivo cobrando dízimo aqui como dinheiro? Nem me beneficiando do dinheiro do povo? Não. Entendeu? Se você não faz, fique calado, continue você de braços cruzados aí, falando de amor, sim. Que amor é esse? Que amor? O amor também, ele se preocupa, meu irmão. Isso é uma preocupação nossa em abrir a mente do povo para deixar de ser enganado, como nós somos enganados um dia. Outra passagem aqui, veja, João capítulo 2, versículo 15 e 16. Vamos lá para João, capítulo 2, eu quero adiantar. João capítulo 2, versículo 16. João capítulo 2, versículo 15 e 16, que diz assim, ó. Olha, João capítulo 2, tudo palavra de Jesus. Versículo 15 e 16, Jesus diz assim, ó. E tendo feito uma azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de quê? Casa de quê? De comércio, covil de ladrões. Jesus denunciou. Jesus não se calou diante de tanta manipulação, de tanto engano, meu irmão. Outra passagem aqui que a gente vai ver se encontra aqui em Mateus, capítulo de número 23. Vamos para Mateus 23, palavra de Jesus, o Jesus da carne. Mateus 23, versículo 33. Olha, aqui está recheado. Jesus aqui denuncia os escribas e os fariseus, chama de hipócritas, sepulcro caiado. Isso não é uma denúncia? Isso é palavra de amor? Ou Jesus está denunciando a fraude, as mentiras e os enganos do sistema religioso da época? Versículo 33, olha o que Jesus diz aqui, ó. Mateus 23, versículo 33. Serpentes, raça de víboras. Jesus estava aqui alisando eles. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno, ou seja, da morte. Entendeu? Jesus estava aqui agradando eles? Não. Veja o que Paulo também fala aqui em Atos capítulo 20, versículo 29. E, olha, Atos capítulo 20, veja Paulo, um homem que também pregava, falava do amor, ensinava o amor, mas Paulo denunciava os tais. Olha Paulo alertando eles aqui, ó. Os irmãos ali de Efésio daquela época, ali no século I. Atos 20, versículo 29, diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Olha, que não pouparão o rebanho, e que
e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Lobos cruéis. Então quer dizer que Paulo aqui estava alisando? Paulo não estava denunciando um homem que falou de amor? Paulo chega a dizer em uma de suas cartas, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, de nada serviria. Seria como um sino que só faz tinir. Paulo chega a dizer, a citar, que o amor é o vínculo da perfeição. Jesus chega a dizer que amará o próximo como a ti mesmo. Paulo também falou também a mesma palavra também. Lá em Romanos capítulo 13, quer dizer que Paulo não denunciava? Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, o versículo 13, ele diz, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, que viviam de fraudes, fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Veja o que Paulo diz também em 2 Coríntios capítulo de número 2, versículo 17, 2 Coríntios, na mesma carta. Vamos lá, vamos ver, que eu quero terminar. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Olha o que Paulo diz, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. O que é um falsificador? Segundo a nossa lei brasileira, um falsificador, ele é um transgressor das leis cívicas do nosso país. Porque não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Será que Paulo estava aqui falando de amor? Ou Paulo estava denunciando os tais? Meus irmãos, e tem as cartas de Paulo dizendo também, denunciando eles, ainda se vier um anjo, ou eu mesmo pregando outro evangelho, que seja considerado anátema, seja maldito. Paulo escrevendo a Tito disse, fazei-vos calar eles, principalmente os da circuncisão, os da lei. Então quer dizer que nós temos que apoiar os tais que vivem se beneficiando, usando a lei de Moisés para se beneficiar, cobrando o dízimo, mentindo, usando as pessoas, e nós estamos errados, pregando uma graça de condenação? Não, estamos pregando uma graça para levar a salvação de entendimento. O evangelho, ele traz a salvação de mente, para abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Porque os filhos de Deus, os eleitos, já são salvos. Terminou a jornada aqui, a peregrinação na terra aqui, automaticamente o Espírito volta para o seu lugar de origem, de onde veio. Entendeu? Mas nós estamos pregando condenação em vez de amor? Não, nós pregamos também um evangelho de salvação, salvação de mente, de amar o próximo, de fazer bem às pessoas, de ajudar na medida do possível. Agora, nós não podemos se calar diante de tanta mentira e engano do sistema religioso. Nós temos que denunciar sim. A nossa denúncia não é nada pessoal contra ninguém. É denunciar mostrando a verdade dentro do que está escrito, dentro do próprio evangelho. Se você não tem coragem, então continue de braços cruzados, continue falando de amor, que a gente está errado, e o sistema religioso avançando e você aí. Continue, meu irmão, porque esse canal vai continuar denunciando, mostrando a verdade, nada pessoal contra ninguém, mas mostrando a verdade dentro do que está escrito dentro do evangelho. É essa palavra que eu quero deixar. Amém? Graça e paz, graça eterna, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Se inscreva também no canal do irmão André Palhares, canal MDCG. Se inscreva também no canal do irmão Neilton Cardoso, canal abençoado com todas as bênçãos. Amém? Não se esqueçam do like. Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Vamos que vamos.